Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Pedro Raul vai embora do Corinthians. Pedro Raul está de saída. Vai para o Ceará. O Ceará tem interesse na contratação do atacante corintiano. Eu conto os detalhes para você agora no Sereto News. O Timão está pronto para a estreia na Libertadores da América, vai com força máxima para o jogo de amanhã contra a Universidade Central da Venezuela. Agora é Libertadores, agora o bicho vai pegar. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas você ajuda muito o canal, para a gente faz muito a diferença quando você deixa o seu like e deixe também o seu comentário, porque aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, a sua opinião é muito importante para nós. Interaja conosco, participe do canal do Sereto, converse com a gente através do seu comentário. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil é mais ágil mesmo. Para você conversar com o pessoal da Mais Ágil, você tem que acessar o meu link nos comentários fixados do vídeo, tá bom? O meu link nos comentários fixados do vídeo e você conversa com o pessoal da Mais Ágil. Na Mais Ágil é mais ágil mesmo, tá certo? É isso aí, rapaziada. Então é o seguinte, quero falar a respeito do Corinthians, as informações do Timão, que nesta quarta-feira joga contra a Universidade Central da Venezuela, 9h30 da noite em Caracas, na Venezuela, pela Taça Libertadores da América, pré-Libertadores da América, fase de pré-Libertadores. O Corinthians joga amanhã contra a Universidade Central da Venezuela, joga na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena, também contra a Universidade Central da Venezuela. São 2 jogos de ida e volta, portanto, e depois, se passar desta fase, o Corinthians vai enfrentar o vencedor do confronto entre os equatorianos, o El Nacional do Equador, contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Joga ou contra o El Nacional ou contra o Barcelona de Guayaquil. É um confronto entre os equatorianos. Passou da Venezuela, vai pegar Equador. Esse o caminho do Corinthians nessas 2 fases de pré-Libertadores antes de entrar na fase de grupos. Mas é claro que o Corinthians tem totais condições de conseguir a classificação à fase de grupos da Libertadores. No revezamento entre titulares e reservas no Campeonato Paulista, o revezamento foi feito justamente para que o Corinthians chegasse nesse confronto contra a Universidade Central da Venezuela com força máxima, com fôlego em dia, para poder disputar o campeonato mais importante da temporada, que é a Libertadores da América. O Corinthians, aliás, desembarcou na Venezuela com os seguintes jogadores: os goleiros Hugo Souza, Matheus Donelli e o Felipe Longo. Lembrando que o Felipe Longo já estava lá na Venezuela porque ele disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20, junto com o Breno Bidon. Foram campeões do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Os zagueiros Kaká, o Félix Torres, o João Pedro Choca e o André Ramalho. Os laterais, lembrando que o Gustavo Henrique ainda está machucado, é o único do elenco que não está à disposição do técnico Ramon Dias. Os laterais, o Matheus Bidu, o Léo Maná, o Hugo e também o Mateuzinho. Lembrando que o Corinthians ainda quer a contratação de um lateral esquerdo. Pretende contratar o Fabrício Andileri, lateral esquerdo do Getafe da Espanha. Meio-campistas, Alex Santana, José Martínez, Maicon, Ranielli, André Carrillo, Rodrigo Garro
Igor Coronado, Charles, Rian e o Breno Bidon, que fica à disposição do Corinthians. Então o Breno Bidon pode fazer a primeira partida da temporada com a camisa do Corinthians. Ele que ficou de fora de toda a fase de preparação, ficou de fora do Campeonato Paulista, da fase de classificação, porque estava defendendo a seleção sub-20. Ele que terminou o Campeonato Brasileiro como titular absoluto do Corinthians. E os atacantes, Thales Magno, Ângel Romero, Yuri Alberto, Héctor Hernandes e o Memphis Depay. Você percebeu pela lista que eu acabei de mencionar o seguinte: não está nesta lista o Pedro Raul. Centroavante não viajou para a Venezuela. E a informação que foi primeiro levantada pelo Pedro Ramiro, jornalista Pedro Ramiro, e já confirmada, é a seguinte: o Pedro Raul está negociando a sua ida para o Ceará. O Ceará já conversou com o Corinthians, diretamente com o Corinthians, para tentar a contratação do Pedro Raul. O Corinthians e o Ceará negociam o empréstimo do Pedro Raul. Só que agora tentam convencer o atacante a aceitar a proposta. Isso que está sendo mais difícil. O Corinthians negocia o empréstimo do atacante Pedro Raul até o final do ano. As diretorias dos dois clubes já praticamente definiram o negócio. O Corinthians não tem interesse mais em contar com o Pedro Raul, em permanecer com o Pedro Raul no Corinthians, no Parque São Jorge. E o Ceará, que esse ano vai disputar a primeira divisão do futebol brasileiro, pretende contratar um jogador. Só que o Pedro Raul, assim como já havia feito em relação à procura de outras equipes, por exemplo, o Santos, o ano passado, quis a contratação do jogador, mas ele não aceitou. Ele informou ao Corinthians que não desejava sair e que acreditava ser possível recuperar o seu espaço no timão. Bom, agora pode ser diferente, né? O Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians no ano passado, cerca de 25 milhões de reais. Tem contrato, foi muito caro, né? Um investimento muito caro do Corinthians, 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais o Corinthians contratou o jogador. Tem contrato com... Ele veio do Toluca do México, né? Se não me falha a memória. Tem contrato com o Corinthians até 2028. Olha o abacaxi que o Corinthians tem nas mãos. O jogador tem 39 partidas com a camisa do Corinthians e marcou 4 gols pela equipe. Apenas 4 gols pela equipe. É claro que o titular da posição é o Yuri Alberto. Ele tem também o Héctor Hernandes, que briga por ele, por espaço dentro do elenco corintiano. E a verdade é que o Pedro Raul não agrada a torcida do Corinthians, muito menos agrada ao técnico Ramon Dias. Então, o Corinthians está negociando. E aí, existe a possibilidade do Corinthians pagar parte dos salários do jogador. Essa possibilidade, na verdade, é muito grande, porque o Pedro Raul ganha um salário alto, né? Assim como fez com o Fagner, que foi para o Cruzeiro, e o Corinthians está pagando 50% dos direitos do Fagner, o Corinthians também pagaria ao Ceará, não sei se 50% do salário, ou se mais, ou se menos, mas pagaria parte dos salários do Pedro Raul para ele jogar no Ceará. Repito, o Ceará que esse ano vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Pedro Raul, será que vai embora do Corinthians? Será que finalmente vai embora? Tem torcedor já preparando o caraburu, preparando os fogos, preparando os foguetes para comemorar a saída do Pedro Raul do Corinthians. Ele que no Campeonato Paulista marcou um gol na estreia do Corinthians na competição contra o Bragantino e depois não marcou mais gol nenhum, né? Foi até aproveitado na partida contra a Portuguesa, perdeu chances importantes, foi acionado, mas jogou mal, não jogou bem, não consegue se firmar, não consegue fazer gols,
né? Esse que é o problema do Pedro Raul. O Pedro Raul não consegue fazer gols. Bom, o Corinthians joga então amanhã contra a Universidade Central da Venezuela e o rival do Corinthians na Libertadores tem um elenco quase 20 vezes mais barato do que o Corinthians. Se você pegar não só a questão da folha de pagamento, mas também quanto vale cada equipe, né? Universidade da Venezuela tem um elenco quase 20 vezes mais barato, ou o Corinthians um elenco quase 20 vezes mais caro do que a equipe do Universidade Central da Venezuela. De acordo com os dados do Transfer Market, site alemão especializado em transferências do futebol, o valor de mercado da equipe venezuelana é de 5,88 milhões de euros, que dá mais ou menos 35 milhões de reais na cotação atual. Enquanto isso, o Corinthians teria um valor aí de precificado de 112,55 milhões de euros, que daria quase 700 milhões de reais. Então a diferença é muito grande. O Corinthians tem astros como Memphis Depay, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, e enquanto isso, o time da Venezuela vai fazer apenas a sua primeira participação internacional na sua história, sendo que o Corinthians já foi campeão da Libertadores, bicampeão do mundo, então a diferença é muito grande. O Corinthians acaba tendo que a obrigação de conseguir a vitória jogando duas partidas, jogando uma na Venezuela e jogando a partida de volta na Neoquímica Arena em São Paulo. Provável time do Corinthians para pegar a equipe da Universidade Central da Venezuela é o seguinte: o Corinthians com força máxima, com exceção do Gustavo Henrique, que ainda está machucado. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo, Ranielli, Martínez, José Martínez, André Carrillo e o Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Apesar da disponibilidade do Bidon, o Bidon fica à disposição do técnico Ramon Dias, o Bidon deve começar provavelmente no banco de reservas. Esse time do Campinho é o provável time do Corinthians escalado para pegar a Universidade Central da Venezuela pela Taça Libertadores da América. Agora é Libertadores, agora o bicho vai pegar, né? Agora não tem mais brincadeira, agora acabou a brincadeira, porque Libertadores é outra história. E o Corinthians tem que tomar cuidado, porque já foi eliminado em fases de pré-Libertadores para o Tolima, lembra do Tolima? Para o Guarani do Paraguai, lembra do Guarani do Paraguai? Então tem que abrir o olho para não tropeçar numa fase de pré-Libertadores. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me segue lá nas redes sociais, no @cardocereto, e faça parte do clube de membros do canal. Faça parte também do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.